Olá, tudo bem? Eu sou Maria Andréia, presidente da Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos, aqui da subseção de Cascavel. E hoje é dia 5 de maio de 2025, Dia do Mediador e do Conciliador. E nós estamos tendo o privilégio de sediar o segundo Congresso Paranaense de Mediação, e nós temos nada mais e nada menos que essas três personalidades da autocomposição aqui na nossa casa. Então, eu vou começar apresentando brevemente, depois eu gostaria que cada um se apresentasse da maneira que achar mais adequado. O Tiago Dari Paz, que é servidor-chefe do Censo, Centro de Medidas Socialmente Úteis, o Dr. Leoberto Branquer, desembargador aposentado do Rio Grande do Sul, e o Dr. Rodrigo Dias, juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do Paraná. Dr. Rodrigo, vamos começar com o senhor, Opa, pode ser? claro. Meu formador em Justiça Restaurativa, meu formador em Mediação. Tá, eu sou ocupado. Muito obrigado por estar aqui. Eu que E agradeço. conta como é que a Justiça Restaurativa une o Censo, une o Rio Grande do Sul, une o Paraná, une o Brasil. Quais suas experiências de Toledo, agora numa capital, dando aula no interior, dando aula nas capitais, viajando o Brasil todo? Como é que está a vida em torno da autocomposição? Eu tô um pouco abandonada porque eu não tenho um Sejusc para chamar de meu. Eu brinco, né? Eu acho que a gente tem que sempre, e é uma oportunidade única de estar aqui com o Leoberto, porque a gente tem, Larissa, que a gente trabalha aqui no Estado com justiça restaurativa desde 2014, a gente foi buscar nele a inspiração e a mantência dessa inspiração, né? A gente é muito tributário, no melhor dos sentidos, ao Rio Grande do Sul. Né? Tanto a nossa formação, né, veio do Rio Grande do Sul, por meio da Júris, como a gente foi tentar entender como funcionava isso, indo para o Rio Grande do Sul. Né? O Leoberto nos recebeu lá em Caxias do Sul, e hoje também agora é desembargador, aposentado, mas desembargador. Já depois desembargador. E hoje a desembargadora Vera nos recebeu em Porto Alegre. Né, também para que a gente visse aquilo funcionando. Porque juiz juiz é aquele bicho complicado, né? A gente entendeu, mas como que está no processo? Qual que é o rito que se dá? Como que se indefere a questão ir para a justiça restaurativa? Né? Eles entraram lá no meu gabinete e começaram a folhear os processos. Tem como fotos, é que é. Posso tirar foto? E ficava tirando assim, olha, tô vendo o despacho, tô vendo... Foi uma forma da gente concretizar e conseguir trazer e dar a cara paranaense. E a gente, o disco do tribunal são as gralhas azuis, né? E também foi a desembargadora Vera que nos apelidou, né? Porque era uma falação de pessoas ali, a gente conversando, né? Quando chegou lá em Porto Alegre, na vara dela, na época. E eu falei, nossa, um monte de gralha. Um bando de gralha. Um bando de gralha. E a gente já se apropriou, né? A gralha azul não só o símbolo do nosso estado, né? Como ela semeia a araucária, que também é símbolo do nosso estado. Então a gente achou que ficou absolutamente adequado e vem desse vínculo com o Rio Grande do Sul, né, que consolida isso tudo, né? E aí a justiça restaurativa, quando ela entra nas nossas vidas, muda a nossa carreira, e eu e a Larissa, a gente muito próximos, às vezes eu falo assim, nossa, tô cansado disso tudo, tá difícil, é nadar contra a maré. Ela olha para mim e fala, me liga, Roberto, e fala assim, você sabe fazer diferente? Eu falei, não. Então, seca a lágrima, deixa passar para amanhã e amanhã a gente volta a fazer, né? É um pouco isso, né? Não dá para fazer diferente, né? Não dá para ver diferente depois que você vê pelas lentes restaurativas, para falar do Howard Zerr. Exatamente. Dr. Leoberto, Justiça para o século XXI. Então, esse foi o nome que a gente escolheu para adotar o projeto piloto, que iniciou por iniciativa do Ministério da Justiça em 2005. A gente já fazia algumas experiências e estudos desde 99. Eu descobri que existia esse negócio no mundo. Comecei a ler, que lá fazia sentido total. Eu era juiz da vara de execução de medidas de adolescentes infratores e ali era muita crise permanente de tensão, de rebelião. Eram casos que, né, de noite apanhava, de dia subia para tocar violino. Então, aqueles paradoxos do sistema socioeducativo bruto, né?
A justiça restaurativa trouxe a neutralização desse dilema, né? Porque ela possibilitava a gente trabalhar com um princípio de controle e um princípio de cuidado, né? De dar essa combinação. E desde que começou a fazer sentido, a gente foi testando e veio o Ministério da Justiça e convidou para fazer parte desses 3 projetos pilotos que iniciaram a justiça restaurativa oficialmente no Brasil. Foi São Caetano do Sul, São Paulo, Brasília e Porto Alegre. E aí também, como aconteceu com o Rodrigo, alguns anos depois, mas não com menor intensidade, né, me apaixonei e vi que ali era um caminho de vida, um caminho de liberdade, um caminho de realização, não só para mim, mas do meu propósito enquanto profissional, da estrutura que eu tinha sob o meu comando, sob a minha responsabilidade. Começar a fazer sentido o trabalho socioeducativo, a jurisdição. E daí veio. Mas eu queria amarrar com essa tua primeira pergunta do Paraná, porque aconteceu um fenômeno aqui no Paraná em 2014. A Larissa, né, que é a personagem vital desse processo, ela resolveu ligar para a escola da magistratura lá e disse: eu quero um curso de JR. E a gente tinha preparado, a gente tinha pouco tempo, a gente tinha formado instrutores. A Fátima, que está prefaciando o livro aqui, ela era a nossa primeira instrutora e tinha um pequeno grupo formado. E esse grupo, o tribunal tinha encomendado, a corregedoria encomendou 3 cursos para a escola da Júris fazer, e a burocracia do Tribunal do Rio Grande do Sul não permitiu que acontecesse. E naquele momento entra a Larissa e pergunta: tem? Eu digo: pode dizer que tem. E tá parado. E aí eles vieram para cá, para Ponta Grossa. Quando eu estava de manhã, na segunda-feira, me ligam apavorados, os 2 instrutores. O que a gente faz? A gente veio fazer um curso de prática e tem 15 juízes e uma promotora, o resto era técnico, e está todo mundo de computador, de notebook, tem um telão na frente, todo mundo quadradinho, e nós viemos... Eu digo: desmonta... Na área do júri, né? Veio de um atrás do outro na área do júri. Desmonta tudo e faz o que vocês vieram fazer. Bom, ele não sabia fazer outra coisa, eles tinham que fazer aquilo, né? E o curso deu tão certo, que o primeiro impacto que ele teve foi mudar a nossa metodologia de formação, que a gente formava lideranças em justiça restaurativa para esse público de juiz, de gestor, de secretário, e para facilitar a parte prática separada. E aqui a gente inverteu, a gente começou a entrar com prática direto, que foi o que deu despertar. Até o final daquele ano, isso começou em maio, em fevereiro eles chegaram a Curitiba, eles vieram vindo do interior, eles fizeram 8 cidades do interior. Primeiro foi Toledo, inclusive. Primeiro que vocês mandaram para fazer depois de Ponta Grossa. A gente começou com Toledo. E aí chegaram em Curitiba em fevereiro do ano seguinte. Mas o ano seguinte era 2015. E 2015 é o ano que eu vinha lá pela Associação dos Magistrados Brasileiros articulando a construção daquele protocolo de colaboração com o CNJ para fazer esse movimento se expandir para o país. E, vejam só, em um ano, aí acontece, em 2014, ainda o Lewandowski, que era o presidente supremo, ele assinou o protocolo de colaboração com a AMB e no ano seguinte ele instalou o comitê de redação e lá estava uma delegação honrosa. A Larissa Jurema, né? A Larissa Jurema, Bacelar, e tinha também um secretário executivo que era um juiz federal, que na época era juiz auxiliar do CNJ, Fabrício. Fabrício, sim. Ele era de Ponta Grossa, aí, inclusive. Cara, o que aconteceu? Em um ano, o Paraná tinha tomado conta da cena nacional e não saiu até hoje, né? Estamos lá. Eu tenho uma paixão incrível pela fertilidade dessa terra, pela pujança, eu digo que é essa terra que brota, né? Tudo que tu semeia nasce com esse grau. São as gralhas sementes azuis, as boas sementeiras, né? Semeadoras. O pinhão é gordo aqui. Boa. Aqui é. Bom de morder, assim, ele pula. Tiago, como é que é ser servidor num tribunal de justiça e trabalhando com justiça restaurativa, tendo esses formadores, tendo essa base? E um pouco depois, né, do que vocês entraram, eu sou uma das gralhas de 2018. Então, me formo em 2018 em Justiça Restaurativa, mas a minha grande atuação era em mediação. A Justiça Restaurativa, eu comecei a minha atuação efetivamente
nos anos 2000, né? Agora, é um paradigma, né? A justiça restaurativa, não, nem todo mundo se adapta a esse contexto, a esse conceito. Então, falando como servidor, né, para que você possa, de certa forma, ampliar isso, você precisa da adesão das pessoas, até porque procedimento restaurativo precisa primeiro da voluntariedade, né? É uma das premissas, é um dos princípios. Então, você demonstrar a importância disso dentro do sistema infracional, por exemplo, é de certa complexidade. Então, primeiro o juiz tem que aderir a isso, né? Hoje nós tivemos em Cascavel o Dr. Fabrício Priotto Mussi, que é o coordenador da Censo atualmente, que foi juiz da Infância e Juventude. Hoje temos um outro magistrado, mas que também é adepto das práticas restaurativas. Então, nos encaminha situações infracionais e aí nós conversamos com as partes sobre isso, né, sobre a nossa atuação, sobre como que funciona o trabalho. E aí, de 10 casos que são encaminhados, né, aproximadamente 2 ou 3 viram, né, um procedimento restaurativo de fato. Porque primeiro a gente faz um encontro informativo, até a gente chegar lá, então demora um pouquinho. Mas são sementes, né? Até que a gente possa ter conhecimento de todo cidadão sobre isso, sobre a importância disso, né? Leva-se tempo. Eu me recordo de uma situação infracional ocorrida numa escola em que nós tínhamos vários adolescentes envolvidos, acredito que eram 5 ou 6 adolescentes, e os pais desses adolescentes também participaram desse círculo, todos aceitaram estar lá, mas quando chegaram, todos diziam frases como: eu estou com raiva, eu não deveria estar aqui, mesmo tendo a voluntariedade pretérita, né? Alguém tem que ser punido, esse viés, né? E a gente trabalhou ali naquele círculo e depois de 2 horas, como que todos saem daquele momento? Estou aliviado, estou bem, as coisas estão resolvidas, estou em paz. Então, há uma caminhada muito bonita a ser feita ainda em justiça restaurativa, mas acredito que seja isso. Nós estamos no caminho, precisamos plantar muito ainda, mas há um bom direcionamento. Cascavel, acredito que também esteja nesse direcionamento, assim como Toledo está, Ponta Grossa, nós precisamos ampliar cada vez mais isso. Vocês 3 aqui, eu vou me incluir nessa também, tá? Porque o Thiago me colocou nesse universo de pacificar para jovens. Eu faço parte do Semeando Paz nas Escolas. Nós tivemos experiências lindas nesse projeto. A gente teve, ano passado, uma experiência maravilhosa facilitando juntos para educadores sociais aqui em Cascavel. E foi bem interessante porque a gente foi apresentar, era um projeto, a gente não sabia se eles iam querer, e era para gerir conflito entre equipes. E depois a gente viu que o conflito não estava entre equipes, era individual, e foi muito profundo, e a cada círculo que a gente fazia, a gente saía, às vezes chocado, às vezes renovado, chocado pelo efeito que realmente aquilo fazia. A gente não esperava que eles se abrissem daquela forma, que eles acreditassem no sigilo, na magia, na simplicidade e na riqueza da partilha que eles faziam ali. E a gente teve isso em todos os encontros. E vocês 3 têm uma experiência gigantesca com jovens e adolescentes. Tá? Qual a diferença a longo prazo? A pergunta é a mesma para os 3. Tá? Qual a diferença a longo prazo de uma sociedade que entende e que aplica a JR, a Justiça Restaurativa, desde a primeira infância, ou logo que possível, como a gente faz nas escolas estaduais hoje, que é o Semeando Paz, para a sociedade que não aplica isso, para uma cidade onde não tem facilitadores? Nós vamos ter grupos sociais muito desconexos, muito diferentes? Super fácil a pergunta, né? Uma simplicidade. O que eu posso falar para você? Enfim, como disse o Leoberto, quando a gente está pensando principalmente nas complexidades do adolescente, hoje eu acho que a única forma da medida socioeducativa ter sentido é se ela tiver calcada no paradigma restaurativo. Quer a gente possa fazer um círculo ou durante o processo socioeducativo, né, e o resultado seja considerado pelo juiz ou pela juíza, ou numa remissão
ou mesmo depois na execução da medida socioeducativa. Né? Então, não conseguiu por algum motivo. Muitas vezes as vítimas são mais resistentes, né, em estarem nos círculos, até do que os próprios adolescentes. Mas é feito trabalhos em círculo. As coisas aconteciam no Ciência de Toledo, de determinado momento, que nem sabia que estavam acontecendo. Né? Eles começaram a desenvolver... Você até fez o teu curso com uma psicóloga do Ciência, não sei se você lembra da Aline, que começou a fazer vários projetos. Quando eu ia fazer inspeção, que eu descobria, quer dizer, muito solta em relação ao Poder Judiciário, que eu achava excelente. A gente tentou entrar nas escolas, a gente fez vários círculos com professores, né, e professoras. Na formação, por uma época, a gente tinha um projeto na formação docente, que era o antigo magistério, né, no Premem. Isso virou uma matéria da formação docente. Né? Eu trabalhei no projeto do Premem. E aí, depois, a gente fez um outro projeto também no Premem de dar voz para os professores. E levava um monte de gente, de facilitadores, e eram círculos relativamente simples, né? De resgatar a vocação. O que eu estou fazendo aqui? E eram muito intensos. Tinha uma professora na turma, Ana Maria. Ana Maria Debona. Foi ela que falou assim, isso precisa ser levado para lá. O que eu vou falar, então... Não estou fugindo da resposta, estou falando de onde eu já transitei, né, com justiça restaurativa e fazendo pessoalmente, círculos. Né? Uma das coisas que eu coloco, e falava hoje, né, no congresso, de que ainda, né, para minha surpresa, a despeito da mediação, vou fazer um paralelo aqui, da mediação ter, em termos de tabela Likert, na minha pesquisa, pontuado muito alto no que diz respeito à dialogicidade, o ambiente mais seguro, a possibilidade de fala em relação à conciliação feita por um juiz ou por uma juíza, ao fim e ao cabo as pessoas optaram, na hora que eu perguntava, você preferiu qual? A conciliação. Né? Calcada na figura do juiz autoridade e todas aquelas questões que está no livro, que está na tese. Uma das questões que eu trago sempre a gente está convidando as pessoas para conversar agora, para tirar um pouco do peso das nossas costas também, que a gente às vezes fica, mas poxa, a gente está oferecendo isso, as pessoas não querem. Então, quando que você, sempre pergunto, na escola foi convidado para conversar? Foi convidado para usar da tua palavra, a tua palavra ter efeito? Quando que nas suas relações de trabalho você foi convidado para uma conversa e o resultado dessa conversa repercutir em algum lugar? Quando a família, a despeito do princípio da família democrática, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, a família ela é democrática. Pais ouvem, debatem com seus filhos. Então, não há espaços em que as pessoas entendam a importância do envolvimento e da participação. Quando elas chegam no Poder Judiciário, em que, tradicionalmente, alguém vai resolver o problema por elas, já num altíssimo grau de litigiosidade, porque não é qualquer um que vai procurar um advogado para entrar com uma ação judicial. Quando a pessoa o faz, ela já está nas tampas com o conflito, e a gente chega assim para a pessoa, vamos conversar agora? Então, a gente está lidando com uma cultura que não é uma cultura de paz, por dizer assim, usando o termo do Kazuo Watanabe, no sentido, não é uma cultura que a gente trabalha o diálogo. Então, se a gente consegue que escolas trabalhem num paradigma restaurativo, que escolas usem da metodologia e da própria filosofia restaurativa nas relações internas, a gente vai preparar cidadãos muito mais aptos à democracia, a entender o efeito da sua palavra e entender o efeito do seu efetivo envolvimento. Então, não acho que vá sair uma sociedade incongruente, não sei se foi essa palavra que tu usou, Mari, mas eu acho que a gente que consegue usar da palavra tem muito mais chance de fomentar o uso da palavra por aqueles que ainda não o fazem. Né? A gente, tanto que estamos desde 2014 nadando contra ainda que é uma corrente que é de não usar. Então, eu vejo só vantagens, para ele ser bem sincero. Né? Só bastante vantagem. Qual é a grande dificuldade de não usar? São os advogados hoje? Estamos dentro da casa do advogado. Não Vamos dizer assim, o que a gente precisa aprimorar na advocacia? Claro, dada a voluntariedade, né? Digamos que todo mundo... Não, eu acho que assim, é o que eu sempre falo, o advogado, quando ele entendeu o espírito autocompositivo, vamos falar como mediador, porque normalmente eles nunca quiseram participar de nenhum círculo de justiça restaurativa. Porque no círculo eles têm que falar em primeira pessoa, e normalmente eles, agora eu entendi, eu não quero. Não tive nenhum círculo que o advogado tenha querido entrar.
mediação sim, mas nenhum quis entrar. Entender, eu falo assim, olha, você vai ser convidado a falar dos seus valores, né, no pré-círculo. E tudo bem, podem ir, até porque trabalhar com adolescente em conflito Não, com mas a eu lei quero não ir pro tinha, círculo, né? eu quero falar pelo meu cliente, eu tô lá pelo meu cliente, Então, eu aí, não quero falar por mim. Aí Esse fica conflito difícil, não né? é meu. Aham. Aí você tem que explicar para ele. Quando a gente fala no conflito, nem a gente como facilitador vai falar, né? Mas até chegar lá, a gente vai ter que construir uma relação de segurança, a gente vai precisar falar em primeira pessoa. Então isso pode acabar, mas realmente eu não tive nenhum círculo nesses anos todos que o advogado tenha querido entrar. Quando eles entendiam, então tá, deixa eles. Mas, de novo, eu estou trabalhando com 99% dos casos que a gente trabalhou com círculo, foram casos que eu enviei para o Sejusc para trabalhar, principalmente, adolescente em conflito com a lei. Né? E aí, os advogados, a maior parte da ativa, não, pode ir, pode ficar. Né? E também tinha segurança da implicação no processo, dependeria também da manifestação formal do advogado no processo, né? Antes de qualquer atitude minha no que diz respeito a consequências jurídicas de eventual acordo que saísse da justiça restaurativa. Quando a gente fala de mediação, que a maior parte quer ir e vai, eu acho a grande questão é não entender o espírito da coisa ali, né? De se despir um pouco desse lugar que eu estou acostumado de que eu falo pelo meu cliente ou pela minha cliente, né? E aí gera alguma resistência quando eles começam a ficar muito sendo coadjuvantes, né? Eu via isso quando eu mediava. Mas o advogado ou a advogada que já entendeu a importância e que vai ter o seu espaço de fala assim, vai ter a sua possibilidade de dar o apoio para o seu cliente, porque a pessoa só vai estar apta a falar se tiver a tua autorização como advogado, porque ela confia em você como profissional. Então, se você está levando a sério e quer resolver essa situação, você vai dar esse apoio para o seu cliente. Vai gerar demanda. Vai Exatamente. gerar demanda. Eu atendo, eu trabalho em uma ONG que atende mulheres em situação de violência. E algumas vezes na área civil mesmo. Eu falo, gente, é um caso de justiça restaurativa. Os filhos, isso é uma questão de casal, os filhos precisam, vamos fazer uma justiça restaurativa. Explico para a mulher, quando ela entende, quer, eu gero a demanda. Sim. E já coloco a autorização expressa dela, sabe, em alguns casos. Ou simplesmente está separando, não tá, o processo está patinando, não vai para frente, vamos tentar uma JR aqui, gente. Extraprocessual, deixa o processo correndo, é lento mesmo, não suspende, deixa correndo, vamos tentar. Algumas vezes resolve. Quando as partes... Sempre resolve. As partes estão... A gente não gera acordo. Eu nunca gerei acordo quando eu pedi. A JR nunca foi resolutiva. Mas ela acalmou o processo, acalmou os ânimos, diminuiu, sabe, aquele peticionamento que fica protelando, ganhando tempo, mas essa enrolando. É um pouco da gente também entender, enquanto facilitador e facilitadora, como juiz, advogado, promotor, que entende o restaurativo. Não somos produtores de acordo. Exatamente. Eu sempre falo para os meus formandos, né, minhas formandas, ser produtor de acordo vai ser um saco você entrar em círculo. Você vai se sentir pesado, vai ser chato, você não vai querer mais. Você não vai fazer mediação nunca mais na tua vida, né? É muita responsabilidade. Quando a nossa responsabilidade é cuidar do processo circular em si ou do processo de mediação. Perfeito. No Rio Grande do Sul, professor? Pois então, eu acho que eu sou um pedaço desse mundão, né? E eu fiquei pensando aqui na primeira questão, que a gente tem muitos mundos que coabitam, né? O nosso mundo, o mundo do jurídico, ele é um mundo que está focado no contencioso. E a justiça restaurativa é uma coisa incrível, porque ela vem do extremo da, entre aspas, litigiosidade, que é o Estado perseguindo alguém para suprimir um direito vital como liberdade, né? A justiça penal é que é a fonte disso. E como é que isso vira um negócio que é viral e que chega lá na escola para educar a criança para um futuro de convivência mais saudável? Eu acho que é exatamente compreender o que está inserido na célula matricial do sistema jurídico, que, na verdade, está ali porque é fruto de um processo cultural. E a nossa cultura é uma cultura violenta, é uma cultura de sobreposição, de controle, de mando, de domínio. E esse domínio se exerce através do domínio da palavra. Não é para menos que o nosso
né? A nossa instituição é aquela que dá a última palavra. O advogado se esmera para ter a palavra vitoriosa no processo, né? A letra da lei. Aliás, hoje é o dia da língua portuguesa também, não é uma homenagem ao mundo das palavras. E é aí que se tira a palavra de quem é diretamente interessado no conflito. E vem muito ao encontro disso, exatamente, que o Rodrigo falou, né? Se você não tem o exercício da solução dialogada, desde a sua origem, a solução é diferida para uma autoridade que é um terceiro, que é um superior, que é de fora para dentro, de cima para baixo. Você não vai formar seres humanos autônomos e autorresponsáveis. Você vai sempre também depender de uma autoridade externa que controla, que policia, né? que persegue, para que você tenha um senso de ordem na convivência social. Então, acho que a mudança de paradigma que a gente está vivendo é um desafio, né? A gente está indo para um mundo que está num processo de degradação ambiental, política, organizacional, e a gente tem que achar respostas para isso. A gente não enxerga, né, a totalidade do problema. Certamente a gente está numa cegueira brutal ainda com relação à gravidade da crise civilizatória que a gente está passando, mas é muito provável que essas sementes do Semeando Paz nas escolas, que ainda são muito esparsas, né? É uma pulverização, uma polinização assim, muito distante, né? É um pulverizador costal para quando você precisava ter uma esquadrilha de pulverizadores aéreos, de drones, né? Porque até que isso seja política pública e incorpore na existência cotidiana, e isso seja em escala, massivo. O que está acontecendo hoje por iniciativa judicial, por impulsionamento de movimentos não governamentais, de instituições que se unem e que fazem, ainda é um processo de despertamento. A gente não pode dizer que já pode esperar uma sociedade diferente a partir da introdução dessa ideia. Essa ideia, para ser efetiva, ela precisa ser praticada. E praticada continuamente, reiteradamente. O Tiago falava aqui da experiência do Semeando Paz no ano de 2023, em que puderam fazer uma sequência de 3 círculos, e em 2024 puderam fazer um só, porque cresceu a escala. O que estava... Com isso eu já quero te provocar e te passar, né? Quer dizer, era uma instituição judiciária promovendo um projeto com base em apoio de voluntários, que tem a escala de uma estrutura de uma rede de educação estadual, ou que, se fosse para municipal, era maior ainda, pelo que eu entendi, né? Então, é o limite desse esforço, que ainda, mesmo que institucional, é voluntário. É um voluntariado do judiciário, induzindo aquilo que nós aprendemos lá no processo criminal como solução de pequenos conflitos e como prevenção da conflitiva. Agora, como que você consegue, a partir desse impulso, fazer com que a sociedade se apaixone, né? Isso é um processo muito... ele é muito aleatório. Ele vai reagir em algum lugar ou no outro. De repente, a gente tem uma Mari aqui que puxa a OAB e que vai dar um depoimento contagiante, como você acabou de dar, vai fazer um advogado despertar para a possibilidade de usar isso também no processo de família, de ver que aquele negócio ali não vale a pena se estender. A minha mulher é advogada de família, e ela diz, a gente pega uns processos que a gente pode até cobrar bem, mas aquele negócio não termina nunca. Parece as pragas do Egito. Sério? Mas uma praga você vem a outra. Não é? Isso aí que o advogado tem que mudar essa mentalidade também. O advogado mais bem pago devia ser aquele que resolve mais rápido. E se você resolve pela via da autocomposição, glória para você, e que pague seu honorário, porque você resolveu. Exatamente. E salvou as pessoas do E sofrimento. quem resolve pela via da autocomposição resolve melhor. Claro. É mais rápido e melhor. Tu libera aquela energia, tu libera toda aquela vida, aquela criança que é criada dentro de uma sala de audiência, coitada, que dos 3 até os 11 anos está lá, às vezes até os 21, querendo, né, exoneração de alimentos, que vida. É isso que a gente tem que libertar a vida que está presa dentro do processo. E o nosso sistema, ele não liberta, ele é feito para prender. A lógica dele é a prisão, a punição.
né? Achar o culpado e descer o cacete. Então, vamos soltar. Boa. Vamos se soltar dessa amarração cultural, né? Desculpa, eu quis te ouvir sobre sua experiência, né? De como construir. Pois é, a pergunta é difícil, né? Para ter uma ideia, o projeto Semeando Paz nas Escolas, nós começamos com 39 facilitadores, né? Ou seja, novidade, primeiro ano, né? Pessoal engajado. Aí, segundo ano, renovamos o convite, né? O pessoal, vamos lá, vamos fazer. Tivemos 27 facilitadores. E nós buscamos estruturar melhor, só que daí a gente também ampliou o número de escolas e o número de turmas. Falou, se nós tínhamos 39 facilitadores ano passado, esse ano a gente vai aumentar, podemos aumentar, vamos acelerar o negócio aqui. E aí veio essa quebra, a gente precisou, né, sair de 3 círculos em cada turma para 1 círculo em cada turma. Agora, uma coisa que a gente sempre fala, né, Mari? Durante um círculo, pode ser que a gente não tenha atingido todo mundo. Pode ser que as reflexões tenham sido de 1, 2 ou 3 ali. Mas alguém, de alguma forma, foi impactado por aquele momento. Se fossem 3 círculos, mais ainda. Mas esse impacto, ainda que paulatino, ele já é importante, né? Agora, para construir no longo prazo isso, uma das coisas que eu defendo, talvez precise ir a campo e defender de fato, é a profissionalização desse profissional facilitador de justiça restaurativa, que ele seja, de certa forma, dentro do tribunal, precisa ser remunerado. Hoje, muitos facilitadores são servidores e são remunerados, né? Cumprem hora extra, são remunerados. Outros nem com hora extra são remunerados, são voluntários no próprio tribunal. E outros vêm de fora e são voluntários. Então, assim, tudo bem, é muito bonito o voluntariado, mas se a gente tiver remuneração no meio, a gente consegue trazer isso para uma política pública efetiva, transformando profissionais já habilitados em profissionais remunerados, pensando em longo prazo, né? E na tua pergunta de será que uma sociedade com adolescentes passando por práticas restaurativas e uma sociedade com que os adolescentes não passem por isso, pela nossa experiência, há uma mudança, né, de percepção de mundo até quando a gente está dentro de um círculo. Então, se você tem uma mudança de percepção de mundo, de vida, de família, então realmente a gente consegue atingir, né? Eu sempre digo, a gente conversa sobre isso, né, Mari? Quando a gente atinge alguém, a gente não atinge alguém apenas, né? Porque aquele indivíduo, aquele adolescente vai fazer reverberar para a comunidade que ele está inserido, para os amigos, de certa forma, ele vira um agente de transformação também. Então, acredito que seja um caminho muito bonito, mas para a gente ter mais braços, a gente precisa de profissionalização. Minha visão sobre isso. Agora, é como a gente cuidar dos nossos filhos, né? A gente tenta acertar, né? Ninguém cria filho, pelo menos, né? Na maioria das vezes, o nosso objetivo é criar nosso filho para o mundo, também, né? Não dá criar o nosso filho para o mundo, e às vezes a gente está errando, né? Pensando ter acertado. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro do que está ao nosso alcance, e lá no futuro a gente vai ver os resultados, né? Mas, agora, melhor assim do que nós não termos nada e não enfrentarmos as situações que aparecem, né? Doutor Leoberto não estava aqui no período da manhã quando foi feita a abertura, né? Seu voo só chegou agora fim da tarde. Foi feita a leitura do juramento do mediador e o doutor Charles, falou alguma coisa sobre a profissão. A função foi reconhecida em lei em 2015, mas, se eu não me engano, como profissão pelo Conselho Brasileiro de Ocupações, só em 26 de fevereiro de 2021. Vocês acham que isso é possível? Você acha que é possível, quando você fala em profissionalização, é isso? Reconhecer uma profissão de mediador. É possível reconhecer a profissão de facilitador em JR? É possível e devido, né, gente? Vamos lá, senão a gente vai ficar sempre, como disse o Thiago, sempre na dependência. Sempre num limbo. E reconhecer a profissão é reconhecer a importância da prática restaurativa, da justiça restaurativa. Porque senão eu sinto muitas vezes que a justiça restaurativa está começando a ficar associada a voluntariado. Exatamente, sabe? Assim, era isso? Justiça restaurativa é igual a voluntariado. Né? Se eu faço um círculo, porque, sabe? Então,
fica essa coisa de que ninguém investe como deve investir, né? Em profissionalização, em informação, em divulgação, né? Em aplicação mesmo, né? Mas fora isso, Rodrigo, eu acho que também tem a questão do voluntariado em serviço, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que a gente tinha um celeuma entre nós dois, que talvez você nem lembre, que você queria ser facilitador, e eu dizia, juiz não pode facilitar, né? E aí ele disse, não, mas eu não vou facilitar nos meus casos e tal, e eu hoje facilito também, adoro. A gente se transforma, mas certas funções, elas precisam ter a capacidade, a habilidade de facilitar como uma ferramenta do seu trabalho. O professor, o assistente social, o próprio psicólogo, o advogado, quer dizer, não necessariamente você precisa criar uma categoria profissional que vá ser regulamentada. Então, o professor não pode, porque ele não é profissional cadastrado no conselho. Então, eu acho que existem questões muito delicadas ainda nessa efervescência de um modelo que é muito novo. A própria questão da presença de uma voz comunitária nesse processo de uma cura, de um trauma, de um ataque de escola, é algo que vai no sentido de uma solidariedade social diferente do que chegar à Secretaria de Educação com uma equipe técnica para fazer essa intervenção. A gente tem vivido isso. Então, tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender. Desculpa, Rodrigo, não estou divergindo. Eu não entendi. Eu só estou pontuando a necessidade de estender a dilação instrutória para a gente chegar numa conclusão mais... É isso. É isso. Já caminhando para o final, eu gostaria que vocês deixassem uma última mensagem para os advogados, para os novos, para a advocacia iniciante, que é muito adepta do podcast da OAB. E eu acho que é aqui que a gente vai ganhar espaço. Nada contra os advogados mais antigos, assim, formadamente, nada contra, porque eu faço parte dessa categoria, né, dessa cestinha dos mais antigos. Mas como os novos estão mais propensos e abertos às novidades que o judiciário traz, a bater em outras portas, além das portas do judiciário. Então, eu gostaria que vocês se despedissem e deixassem uma mensagenzinha. Bom, eu começo agradecendo a oportunidade de falar de justiça restaurativa, com duas pessoas como convidadas, né, que eu admiro, Leoberto, que está na minha origem, o Thiago, que como cresceu, né, de um facilitador e hoje não sou propagador da justiça restaurativa, como assumindo assim isso aqui em Cascavel, e minha amiga querida, que eu sou culpado de estar na vida restaurativa e mediadora, enfim. Na verdade, a minha vida profissional hoje eu devo a você. Conhecer você, olha cá, rasgação de seda. Momento rasgação de seda. Que o canceriano aqui adora. Eu devolvo o elogio porque conhecer você, participar das suas formações e acreditar em tudo que você me mostrou, trouxe novos rumos de atuação para a minha vida. Eu não me vejo mais como uma advogada litigante. Na verdade, eu nem me vejo muito como advogada, tá? Eu sou muito mais facilitadora e mediadora. Essa é a minha função na vida. Eu já sabia, mas eu não sabia como exercer. E você me mostrou. Então, 1000 vezes gratidão. Nossa, eu que agradeço. Pronto, né? Pronto. Tá aí o recado. A minha mensagem é essa. Oportunize-se. Né? Acho que se eu posso falar alguma coisa com os doutores e as doutoras advogadas e advogados, oportunizem-se. Né? Não resistam por resistir. Conheçam. Entendam. Eu sempre falo que a advocacia tradicional, como eu estudei na faculdade, ou como a gente tem formado, né? Peticionar para juiz, ela chegou num lugar de muito inchaço, é muito profissional, o judiciário não dá conta disso tudo, os processos acabam sendo mais lentos por uma questão mesmo de volume, né? Não tem política pública judiciária que dê conta. Então, pensem em fazer advocacia diferente, né? Pensem em chegar a uma solução, mas que seja mais rápida e, como vocês mesmos falaram, melhor, né? Do que aquela que a gente pode dar enquanto juízes e juízas. É isso. É perfeita a sugestão, eu diria, né? Ao invés de ser focado em ganhar disputas, em ganhar processo, em ganhar as causas, focar em resolver problemas. E que se aprenda no contexto, né, das relações
a remunerar a solução de problema. Porque hoje, como a gente vê, a vitória no processo, ela às vezes é muito relativa. A gente tem soluções inesperadas em processos que pareciam ganhos, demoras inconcebíveis em processos que pareciam que se resolveriam ali. Então, tem que valorizar o tempo, tem que valorizar a efetividade da solução, né? Eu acho que basicamente é isso. E para que isso seja alcançado, é preciso dar palavra para as pessoas. Eu queria deixar uma frase que é do Emmanuel Levinas, que para nós é um lema. A justiça é um direito à palavra. Então, conceder a palavra, permitir que as pessoas sejam donas do seu conflito, devolver a palavra para as pessoas envolvidas, é a melhor estratégia de solução dos problemas. É só descobrir isso. Então, dê uma chance. Experimente. Depois você inventa uma maneira de seguir com isso profissionalmente. Obrigada. Primeiro, agradecer, né, Mário, o convite, estar aqui com o Dr. Rodrigo, meu instrutor de mediação, desembargador Leoberto, né, grande expoente da justiça restaurativa, você, Mário, colega aí de longa data e que tem praticado as práticas circulares comigo, então é muito importante esse encontro aqui. Uma mensagem que o advogado não seja um mero peticionador, né, que olhe para a situação e transforme aquilo que ele observou no cliente numa folha de papel, e que ele seja o verdadeiro arquiteto de soluções, né? Ele consiga enxergar para além do processo, né? Isso é um exercício, né, de começar, como o Rodrigo falou, o Leoberto falou, de entender. O primeiro passo é compreender o que universo é esse da autocomposição, e aí a gente coloca a mediação, conciliação, traz para a justiça restaurativa também, que universo é esse? Como eu posso atuar nesse universo? E quando eu for oferecer para o meu cliente um trabalho, entender que eu tenho um leque de possibilidades e entregar para o meu cliente o que melhor se adequa à vida dele. Então, acho que ficaria essa a grande dica, né, para os advogados aí. Então, sou eu quem agradeço a presença de vocês, em nome da OAB, em nome de toda a advocacia, não só de Cascavel, mas também do estado do Paraná. Foi um tempo muito proveitoso aqui e espero que todos que ouçam esse podcast entendam um pouquinho mais e se sintam tocados pela magia da justiça restaurativa.